oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui reunidos em seu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. A exposição doutrinária da manhã de hoje estava programada para a nossa irmã Patrícia Machado Pereira Giardini, mas por questões pessoais ela não pôde estar conosco e pediu a nossa companheira Marli Rantum que fizesse a exposição desta manhã. A Marli é trabalhadora aqui da nossa casa, muito dedicada e estudiosa, participando das palestras públicas durante a semana, da parte de atendimento fraterno nas quartas-feiras e também nas reuniões mediúnicas e grupos de estudo que ela participa também. É uma irmã muito querida e estudiosa da nossa doutrina, a quem eu tenho a alegria de passar a palavra. Bom dia a todos, a todas. É muito bom estarmos aqui reunidos para a reflexão desta manhã. Meio no improviso, eu brinquei com a Armando, estamos aqui na operação tapa-buraco, mas tentamos preparar no pouco tempo que tivemos essa exposição. Agradeço a confiança do Armando, da Alcione. Só uma perguntinha, irmão, de que Marli você estava falando, né? Porque fez um currículo assim tão bonito, eu acho que não era família. Então, realmente, a gente se engaja no trabalho, né? Que sempre, para nós, assim, é motivo de muita satisfação. E nós, então, preparamos esse tema, que a princípio a gente vê, olha o tema e diz, puxa, mas talvez seja um dos temas mais explorados na doutrina espírita, esse encontro, essa conversa, esse diálogo entre Jesus e Nicodemos. Mas o Evangelho de Jesus é o Evangelho da eternidade, é o código moral do universo. E cada vez que a gente lê, cada vez que a gente vai estudar, nós descobrimos alguma coisa diferente. Então eu pensei, puxa, porque eu já estava estudando, assim, a gente fica, depois nós vamos falar um pouquinho dos sinais aqui, né, que Jesus fala, que Nicodemos fala para Jesus. E a todo instante a espiritualidade está nos dando sinais, a espiritualidade superior está nos dando sinais de que está ao nosso lado, mas nem sempre nós conseguimos interpretar. Então aconteceu que eu ia trabalhar o assunto reencarnação no Éster, que eu trabalhei ontem, e na sexta-feira nós vamos fazer a reflexão lá na Casa Mãe Apolônia. E durante a semana, então, eu comecei a pensar no tema, porque lá o tema é livre, é uma exposição antes do passe de meia hora. E daí, conversando com a diretora da casa, como eu estava estudando sobre a reencarnação, ia falar um pouco no Éster sobre Jesus e Nicodemos, eu falei, talvez eu faça essa reflexão lá na casa. E conversei com a Eliane, então, que é a diretora da casa. Disse, Eliane, apesar do tema ser bastante explorado, será que vai ter algum valor? E ela disse, nossa, é sempre muito bom estudar esse tema. Então, quer dizer, eu já estava com o tema preparado e comecei a reunir o material, baseado aqui no livro do Honório Abreu, Luz Imperecível, né, que trata da interpretação do Evangelho, lá, da União Espírita Mineira. E o Honório Abreu foi um grande espírito, um grande estudioso, e inclusive ele foi mestre do Haroldo Dutra Dias.
Então, eu comecei a reunir o material e quando eu vi aquilo tudo, eu pensei, puxa vida, é muito material para uma palestra de meia hora, isso aqui daria até uma palestra de 1 hora. E quando foi na quinta-feira, aí a Patrícia ela estava nos Estados Unidos, né, estava com dificuldade de conseguir o voo de volta, e ela me pediu, então, para fazer a palestra. Eu falei, puxa, parece mesmo que a espiritualidade não desampara ninguém, né? Então, estamos aqui oferecendo com carinho, claro, foi o que a gente conseguiu preparar, assim, mais na emergência, mas vamos lá. Então, nós iniciamos aqui, né, com uma parte dessa conversa, e nós vamos basear a nossa reflexão na tradução que o Haroldo Dutra Dias fez do Novo Testamento. Quem já estuda a doutrina espírita conhece o Haroldo, grande estudioso, palestrante, ele estuda muitas escrituras, ele fala, ele conhece, ele estuda o grego, estuda o hebraico, e então ele consegue nos trazer uma essência mais acurada, mais próxima da realidade de quando esses textos foram escritos. Porque quando pensa 2000 anos atrás, uma linguagem totalmente diferente, uma cultura totalmente diferente da nossa. Aí, do hebraico foi traduzido para o grego e depois foi traduzido para o latim, agora estamos falando em português, 2000 anos depois. Então, parece que é uma distância muito grande entre o que foi escrito e o que chega até nós hoje. E por isso que muitas pessoas têm dificuldade na leitura da Bíblia, seja do Antigo ou do Novo Testamento, porque nós queremos ler o que está escrito ali e traduzir de uma forma literal, entender de uma forma literal. E a linguagem da Bíblia é toda cifrada, ela é toda simbólica. Então, quando nós nos aproximamos dos textos da Bíblia, nós temos que primeiro ter esse cuidado de entender. São culturas diferentes, são tempos diferentes, são línguas diferentes. E o hebraico daquela época, aliás, já era o aramaico, que era falado na época de Jesus. Hoje, os próprios rabinos, né, da igreja judaica têm dificuldade de entender o que estava sendo falado naquela época. Imagina nós, que estamos hoje mais distantes. Né? Então, nesse diálogo, né, essa passagem, né, exclusiva aqui do diálogo de Jesus com Nicodemos, ela foi registrada somente pelo evangelista João. Se nós buscarmos os outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, não vamos encontrar esse registro. Então, está registrado no capítulo 3, nos versículos de 1 a 21. E Kardec, então, transcreve esse diálogo para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, quando ele vai tratar a respeito da reencarnação. Aí pergunta-se, mas por que só João registrou esse diálogo, sendo que ele nos traz a ideia clara, precisa sobre a reencarnação? E aí o Haroldo, que é o estudioso, ele diz assim, olha, a primeira suspeita é que provavelmente João presenciou esse diálogo, ouviu esse diálogo. E daí nós vamos encontrar no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, onde ele conta os bastidores das passagens de Jesus. Ele diz assim, que o Messias, nesse momento desse diálogo, estava acompanhado de apenas 2 dos seus discípulos, André e Tiago. Detalhe, Tiago é irmão de João. Então, tem as 2 suposições. Ou João também estava presente, ou ouviu de Tiago o relato a respeito dessa passagem. Bom, feitas essas considerações, nós vamos tratar aqui a necessidade dos renascimentos dos espíritos. Ou seja, nós vamos tratar aqui da reencarnação. No diálogo entre Jesus e Nicodemos não tem metáforas, não tem sugestões sutis. É uma afirmação categórica do mestre, que Kardec dá sobre os renascimentos, que Kardec denominou na codificação a reencarnação, como única forma de tornar possível a conquista desse reino de Deus. Então, muito mais tarde, e nós não vamos
tratar aqui especificamente sobre a reencarnação, as suas finalidades e fundamentos, né, que vai aparecer implícito no texto, porque o nosso foco aqui é explorar o diálogo, certo? Por quê? Sobre a reencarnação, eu sei que a maioria de vocês que estão aqui, os que estão nos assistindo pelo Facebook, me desculpe, eu esqueci de cumprimentá-los, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui pelos canais da CEFAM. Nós temos estudado bastante a respeito disso, então o nosso foco é o diálogo. Bom, nosso primeiro questionamento aqui, se Jesus fala de forma categórica, explícita, em que parte da história as religiões cristãs se perderam do princípio da reencarnação? Então, por que tantas pessoas ainda não aceitam esse princípio? O que aconteceu aí no meio da história? Bem, então, nós também já conhecemos essa passagem, que inclusive está registrada no livro Momentos de Sublimação, Psicografia de Edivaldo Pereira Franco, pelos espíritos Viana de Carvalho e Joana de Ângeles. É um livro recente, acho que foi lançado, se não me engano, em 2018. Eu me lembro que eu adquiri numa das palestras do Edivaldo, antes da pandemia. E nesse livro, Viana de Carvalho, então, traz uma mensagem inicial contando aquela história que nós já conhecemos, que no Concílio de Constantinopla, em 553, esse princípio foi banido, o princípio da reencarnação foi banido da então nascente Igreja Cristã, que depois se tornou a Igreja Católica, por conta de interesses do imperador, da sua esposa, né? Uma história que a gente já conhece. Então, nesse ponto, foi banida o princípio da reencarnação. Mas o Haroldo diz o seguinte, inclusive, depois para quem quiser assistir essa palestra que ele faz, né, a respeito desse diálogo, foi uma palestra que ele fez na Conferência Estadual Espírita do Paraná em 2017, Reencarnação e Renovação. Então, depois é só procurar lá no YouTube que vocês vão encontrar, ou no site da FEP, que também está registrado. Bom, então o Haroldo faz esse questionamento. Bom, se todos nós, ainda que tivesse sido banido teoricamente nesse concílio, mas nós que estamos aqui hoje, será que nós estamos nas primeiras reencarnações? Então, nós somos espíritos para lá de milenares, já reencarnamos, desencarnamos, voltamos para a pátria espiritual, voltamos para cá de volta, milhares e milhares de vezes. Puxa, mas a gente não lembra? Mas será que não lembra mesmo? Porque quando a gente ouve falar em reencarnação, que é um princípio que faz todo sentido, aliás, se eu estou aqui hoje na doutrina espírita, é por conta desse princípio, porque até os meus 25 anos de idade, eu era católica, eu fui educada, criada dentro da Igreja Católica. Passei por todos os sacramentos, a minha mãe era muito católica, mas começa a deixar de fazer sentido para nós quando a gente começa a indagar. Por que as anomalias? Por que as diferenças? Por que as diferenças morais, intelectuais? Nós somos um caldeirão de muitas diferenças. Por que tudo isso, né? E aí encontro na reencarnação as explicações. E isso me trouxe para a doutrina espírita. Então, o Haroldo diz assim, que todos nós já reencarnamos milhares e milhares de vezes. E o que acontece de fato na prática a respeito disso? E ele diz assim, eu vou ler, eu transcrevi o que ele falou para ficar bem claro. Ele diz assim que a coisa mais difícil é convencer uma pessoa que ela está errada quando o sustento dela depende desse erro. Então depende desse equívoco, depende desse engano. Então já foi banido lá no início porque estava contrariando interesses. E hoje contraria muito mais. Então, se o princípio da reencarnação for aceito pela grande maioria das pessoas, então isso vai ter uma mudança, uma grande mudança no entendimento de tudo o que acontece por aqui. Então, esse erro está sendo mantido, ainda que está se esvaindo. Porque numa pesquisa que eu fiz na internet, até uma pesquisa do IBGE, está apontando que 27% dos católicos aqui no Brasil acreditam na reencarnação. Isso aqueles que se declaram. Porque talvez muito mais pessoas em outras correntes religiosas também
aceitem o princípio. Porque a gente vê as brincadeiras, os memes aí nas redes sociais, né? De dizer, puxa vida, eu devo ter sido muito ruim na encarnação passada para estar pagando. Então já é uma linguagem, uma corrente popular, já se popularizou. E as pessoas ainda dizem que não acreditam. Mas as coisas não são bem assim. E no planeta inteiro nós sabemos, as religiões orientais, hindus, todas elas têm por princípio os renascimentos, a transmigração das almas, a reencarnação. Muito bem. Então, feita essa introdução, nós vamos aqui, deixa eu pegar ao texto. O que está projetado aqui é a tradução do Haroldo. E eu vou ler esse primeiro trecho que eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, no item 5 que Kardec coloca esse diálogo. Então vamos ver aqui como que Kardec, não foi Kardec que escreveu, mas a tradução que ele utilizou para colocar aqui. Diz assim, ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Esse é um ponto-chave no entendimento. Agora, como o Haroldo traduziu, um detalhe, não existem mais do Novo Testamento os textos em hebraico. Todos os textos que ele usa para a tradução do Novo Testamento são assim, o mais próximo dos originais em grego. Então, na linguagem hebraica, não tem mais. Do Antigo Testamento tem, mas do Novo Testamento não tem mais. Olha como é que o Haroldo traduz aqui. Havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, líder dos judeus. Nicodemos também era chamado príncipe dos judeus. E a gente vai ver um pouquinho sobre a sua personalidade. Ele veio até Jesus de noite e disse, Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, pois ninguém faz esses sinais, não milagres, sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus lhe disse, amém, amém. Não, a tradução real é amém, amém. E, inclusive, esse amém, amém foi mantido do hebraico. É uma palavra em hebraico que foi mantido no texto grego. Que tem diferença entre em verdade, que a gente já vai ver. Amém, amém, eu te digo que se alguém não for gerado de novo ou do alto, não pode ver o reino de Deus. Só fazendo uma primeira observação aqui, que no grego o termo anotem é ser gerado de novo ou ser gerado do alto, que aqui nós vamos entender daqui a pouco, gerado da água e gerado do Espírito. Então agora nós vamos fazer algumas considerações aqui sobre esse primeiro trecho, que assim, ele é fundamental para depois a gente compreender o texto na sua íntegra. A palavra Rabi é uma palavra em aramaico que significa um mestre da Torá. Denota grande conhecimento, é um professor. Vejam, Nicodemos era um doutor da lei, era um mestre da Torá, já vamos ver aqui mais à frente. Mas veja, ele reconhece em Jesus um conhecimento muito maior que o dele. Ele identifica em Jesus um conhecimento muito além do que ele estava preparado para compreender. E por isso ele vai à noite, né? Agora, a diferença, à noite para nós hoje não tem problema nenhum, porque nós temos luz elétrica, nós temos tudo. E à noite, há 2000 anos atrás, era noite mesmo. Então, era a iluminação com tochas, então era difícil as pessoas se locomoverem à noite. Então ele vai à noite para não ser
identificado, para que as pessoas não soubessem que ele estava indo procurar Jesus, visto que ele era um fariseu muito respeitado. E nós sabemos que os fariseus estavam fazendo de tudo nesses momentos para incriminar Jesus, para tirar Jesus daquele contexto, porque ele estava incomodando muito com as suas pregações. Então, aqui não é simplesmente um mestre, é o rabi, é o professor, é o grande conhecedor daqueles textos, né, das leis da Torá. Sinais, né? Essa questão dos sinais que foi traduzido por milagres, né? O milagre em si, ele não representa todo de Jesus, porque vai se considerar aqui os milagres, as curas, né? Sobretudo as curas que Jesus realizou, curando os leprosos, os paralíticos, os cegos. Então, isso tornou-se o foco, mas na verdade, no texto original, a palavra é sinais. Por quê? Porque era uma tradição no povo hebreu buscar nos profetas os sinais que os identificasse se eles vinham ou não de Deus. Então, buscando alguns sinais. E Nicodemos encontra, então, os sinais de que Jesus era muito mais do que um profeta. Quais são os sinais de Deus em Jesus? O amor, a justiça, a misericórdia, a sabedoria, a compreensão, perdão, retidão, pureza e o total desprendimento dos bens materiais, somente alguns aqui que nós estamos tentando identificar. E nós? Quais são os sinais que as pessoas podem identificar em nós, em cada um de nós, os sinais que nós também viemos de Deus? Porque, segundo Emmanuel, nós todos temos o DNA divino. Todos nós podemos, Jesus nos disse que nós somos deuses, portanto, todos esses sinais que Nicodemos identifica em Jesus, eles deveriam, pelo menos, estar sendo identificados em nós também. Então, toda vez que nós mostramos como ainda somos espíritos imperfeitos, nós vamos mostrando, ainda que de uma forma meio apagadinha, assim, muito sutil, nós deveríamos estar mostrando esses sinais que Jesus mostra para nós. Mas, entendendo que Jesus é um espírito puro, no topo da escala dos espíritos puros, é um Messias, é um Cristo. E sabendo também que um dia nós vamos chegar lá. Só vai demorar um pouquinho, uma questão de tempo, alguns bilhões de anos aí, mas nada que nos desanime, né? Porque se nós continuarmos no caminho reto, nós também chegaremos a mostrar na sua totalidade esses sinais que que Jesus mostrava que veio da parte de Deus, né? Então, Jesus é o projeto acabado do novo ser humano que vai habitar a Terra daqui a milênios, daqui a muitos milhões de anos. A história do Amém, Amém. Por que Haroldo mantém a tradução original Amém, Amém? E até ele fez um vídeo explicando a respeito disso, porque quando ele lançou essa tradução, ele foi até questionado, também criticado, porque o nosso entendimento a respeito da palavra Amém, que chegou até nós, é diferente do que era utilizado lá na tradição hebraica, né? Amém, amém é um adjetivo que significa ser firme, confiável, expressa concordância, expressa confirmação. Isso é de fato. E a gente usa, inclusive, até de uma forma mais correta, dizendo assim, mas olha uma pessoa, puxa, mas essa pessoa diz amém para tudo. O que significa isso? Significa que a pessoa concorda com tudo. Então, quando Jesus diz ali no diálogo, quando Nicodemos fala a respeito dele, nós sabemos que você vem da parte de Deus, Jesus diz, amém, amém, eu venho sim. Eu sou um enviado de Deus, eu sou Messias, eu sou Cristo. Ele concorda.
Então ele está confirmando que realmente ele vem da parte de Deus. E o ser gerado, que aqui vai fazer uma diferença. Ser gerado vem do grego do verbo gnau, é gerar, dar à luz. Nesse versículo o verbo está na voz passiva. E aí o Haroldo, como ele fez a tradução de todo o Novo Testamento começa com o Evangelho de Mateus. E no capítulo 1, Mateus inicia registrando a genealogia de Jesus. Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, e o verbo ali é gerar. Só que gerar eu não sei a pronúncia muito bem, desculpe, mas é o que está escrito aí. Então, esse verbo, né, ele vem, também é o verbo gerar, só que aqui na voz ativa. E depois, então, João usa esse mesmo verbo baseado aqui nos textos também, que ele já conhecia, foi gerado, ser gerado. E no grego, nascer é outro verbo, é outra palavra. Então foi usado o verbo nascer aqui nas traduções, né, nas primeiras traduções, provavelmente para acomodar a ideia, que depois a gente vai ver aqui também, de que o nascer de novo, nas correntes religiosas, inclusive na corrente religiosa católica, significa ser batizado, significa o sacramento do batismo. Então, tira-se a reencarnação, mas tem que colocar alguma coisa no lugar. Então, aí fica a ideia do batismo. Bom, falando um pouquinho sobre Nicodemos, o líder dos judeus, quem é ele, né? O que nós temos na história aí? O líder, o príncipe dos judeus. Um indivíduo muito bem conceituado no campo social. Um dos 3 homens mais ricos de Jerusalém. Membro do Conselho Supremo do Sinédrio. E nós sabemos que o Sinédrio representava a liderança religiosa, a liderança da justiça, o Estado, a política, era tudo junto e misturado nesse Estado teocrático, onde a religião era a supremacia. Era o principal do partido dos fariseus, por isso chamado príncipe dos fariseus. Muito respeitado, trazia grande bagagem cultural e religiosa, era um grande estudioso. Muito bem. No livro, então, Luz Imperecível, do seu Honório Abreu, nós temos o comentário dessa passagem, que vai do capítulo 185 até o 196. Então, esse é o grupo, né, da União Espírita Mineira, que foi liderado pelo seu Honório, eles fizeram um estudo muito aprofundado dessa passagem. Então, assim, foi muito interessante a leitura, porque quem estuda aqui para vir falar, aprende muito mais, né? É um grande aprendizado. Então, são vários e vários capítulos falando a respeito desse diálogo. Então, o seu Honório diz assim, a respeito dessa personalidade de Nicodemos. Tudo isso, né, todo esse conhecimento, essa bagagem cultural que ele trazia, reflete sob a ótica do espírito imortal o patrimônio conquistado durante a evolução antes do toque de Cristo. Antes. Então, é a bagagem cultural que nós vamos amealhando durante os vários renascimentos da água, que nós renascemos da água. Então, o renascer da água, quer dizer, há os processos reencarnatórios que nós estamos vivendo há milhares de anos, eles vão nos dar esse patrimônio material e o patrimônio intelectual. Na questão 780 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos respondem, decorre desse, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, nós vamos adquirindo o patrimônio material, intelectual e vamos subindo, mas o moral não está acompanhando. Isso nós podemos ver até hoje. A adesão sincera aos postulados evangélicos é um fato quase sempre constatado quando nós, trabalhando nos milênios, detemos essas reservas colhidas nas experiências transitórias e passageiras ao longo do tempo.
Então, muito daquilo que a gente adquire em termos materiais, em termos de evolução tecnológica, que nós vimos assim disparar nos últimos 50 anos, nessa evolução tecnológica, que não acompanha a evolução moral. Então, na questão 780 no item A, Kardec pergunta: como pode, então, o progresso intelectual engendrar, embasar, construir o progresso moral? E os espíritos respondem: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem pode, então, escolher. O que nós estamos precisando nesse momento? Fazer melhor uso do nosso livre-arbítrio. Nós ainda fazemos escolhas muito equivocadas. E isso, né, então, vai atrapalhando a nossa evolução moral. Nós estamos muito com uma diferença, nós ainda não conseguimos alçar o voo, porque as nossas asas ainda estão desequilibradas. A essência das experiências conquistadas permanece, quer dizer, nós vamos trazendo essa bagagem, né, de conhecimentos, ela vai se cristalizando no nosso espírito. No entanto, nós vemos alteradas as nossas aspirações e o modo de viver ao longo do caminho, né? Quando nós encontramos o Cristo, quando nós nos aproximamos da sua mensagem, quando nós começamos a vivenciar essas mensagens, então essa bagagem cultural que nós adquirimos, ela vai ser muito útil para o nosso conhecimento, para a nossa compreensão. Então hoje nós estamos tratando dessa passagem aqui, que se fosse há 200 anos atrás, nós não teríamos a mesma compreensão, né? Então quando nós nos aproximamos do Cristo, nós mudamos a nossa ótica de ver as coisas e vamos usar os nossos patrimônios para a nossa evolução moral, né? E agradecendo a casa que retornou a nossa frase aqui, que ela serve para todas as palestras. Se nós ainda não conhecemos o Cristo, lembra ali, antes do toque do Cristo, nós estamos com o nosso livre-arbítrio, com a nossa liberdade para fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que nos dá prazer, as nossas conquistas materiais. Mas quando nós nos aproximamos do Cristo, quando nós já conhecemos os seus ensinamentos, nós estamos livres para fazer o que devemos, o que dá muita diferença. Então, nós vamos colocar os deveres acima dos prazeres. O reino de Deus, o que é o reino de Deus que Jesus veio nos ensinar, né? É o propósito, é a meta do Evangelho. Jesus veio para isso, para nos ensinar como conquistar esse reino de Deus. E esse reino de Deus consiste na perfeita comunhão entre nós, espíritos, com o nosso Criador. Lembrando que nós saímos das mãos do Criador, espíritos simples e ignorantes, e ao longo desta jornada milenar, nós vamos nos aproximando novamente do Criador, porque durante a jornada nós nos afastamos dele. Então, nós voltamos e estaremos, então, em perfeita comunhão como Jesus está. Tanto que ele diz que eu e meu Pai somos um. Por quê? Porque ele está nessa perfeita comunhão com Deus. E Jesus vem falar para nós, espíritos imortais. Não vem falar para nós encarnados. Vem falar para os espíritos imortais. Nos orientar o caminho para passarmos da condição de espíritos imperfeitos a espíritos puros e nos guiar do mundo de provas e expiações para o mundo celeste, o chamado reino de Deus, né? E o que acontece nesse mundo celeste? Todas as leis divinas são cumpridas na sua íntegra. Nós cumprimos 100% das leis divinas. Quais são as leis divinas? Primeiro, que elas estão escritas na nossa consciência. E segundo, elas estão, então, registradas na parte terceira do Livro dos Espíritos, as leis morais. Então, quando nós conseguirmos cumprir na íntegra todas aquelas leis morais, nós estaremos prontos para entrar nesse mundo celeste. Bom, fazendo uma reflexão rápida aqui, hoje nós não conseguimos cumprir na íntegra nem as leis humanas. Já pensou se nós cumpríssemos 100% das leis de trânsito? Que maravilha seria, né? Porque nem as leis de trânsito a gente cumpre na íntegra, que é uma
parte bem pequena de tudo isso. Então, nós desrespeitamos até as leis humanas que são imperfeitas. Agora, cumprir as leis de Deus, aí nós estamos tentando. O reinado absoluto do bem, não encontramos nenhum traço do mal no mundo celeste, é a morada dos espíritos puros, onde a sabedoria e o amor são plenos. E todos esses espíritos estão em perfeita comunhão com Deus. Então, é a nossa meta maior. Quando nós tomamos, então, por isso nós precisamos tomar conhecimento. E essa é a grande função da doutrina espírita, nos trazer o conhecimento. E cabe a nós colocarmos em prática esse conhecimento. Agora vamos para a segunda parte desse diálogo. Né? Nós dividimos em 3 partes. É só um detalhe aqui. Kardec utilizou para a sua reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo dos versículos 1 a 12 do capítulo 3. Mas na íntegra, esse capítulo 3 tem 21 versículos. Bom, nessa segunda parte que nós dividimos aqui para fazer as explicações, Nicodemos diz para Jesus, quando Jesus diz é preciso ser gerado de novo para entrar no reino de Deus, dá um nó nos neurônios de Nicodemos. Como assim ser gerado de novo? Tem mais um detalhe aqui que eu já vou falar na frente. Nicodemos então diz para Jesus, como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu, amém, amém, de novo, fato confirmado, eu te digo que se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne, mas o que foi gerado do espírito é espírito. Não te maravilhes que eu tenha te dito, não te maravilhes de que eu lhe tenha dito. É necessário a vós ser gerado de novo ou do alto. Ser gerado de novo, ser gerado da água, ser gerado do alto, ser gerado do espírito. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho aqui essa questão de ser gerado da água e do espírito. Bom, o nascer da água já era também, dentro da cultura hebraica, sabendo que a água representa a vida, né? É o elemento material de onde o espírito vai renascer ou vai ressurgir. Nós sabemos que o nosso planeta, nós aqui não sobrevivemos sem água. O nosso corpo físico, mais de 80% da composição do nosso corpo é a água. O nosso planeta, grande parte, se não me engano, também 80%, quase 90% é água. Então, sem água não tem vida aqui no planeta. Os animais mamíferos, inclusive o ser humano, né, para nascer, nós somos então, o feto é mergulhado no líquido amniótico. Então, desde a nossa concepção, nós estamos mergulhados nessa piscina de água morninha muito confortável, que a gente se recusa a sair de lá. Tanto é que o nascimento, considerado pelos psicólogos, estudiosos, é um dos grandes choques, né? Quando a gente sai do ventre materno, já é um grande choque para nós deixarmos toda aquela situação tão confortável. Então, o nascer da água, o ser gerado da água, eu coloquei aqui, traz, pois, a ideia explícita da reencarnação, ou seja, o retorno ao novo corpo físico. E aqui, quero ver se eu coloquei aqui, não, aqui eu já vou falar da igreja. É interessante saber que o povo hebreu já tinha a concepção desse nascer de novo, desse ser gerado novamente. Tanto é que, olha, o questionamento do Nicodemos, que era um grande estudioso, ele não conseguia entender como que esse processo acontecia. Como é que eu posso voltar de novo para o ventre da minha mãe? Porque nós sabemos lá, também da passagem de Elias, que Jesus afirma que Elias é João Batista. Foi João Batista que voltou. Pessoalmente, eu entendo que essa passagem do João Batista, do Elias, explica de uma forma até mais clara, bem explícita mesmo, que Jesus falou, né? E os discípulos compreenderam que era João
João Batista que Jesus estava falando quando Jesus falou que Elias já tinha voltado, que era a tradição, que era o conhecimento do povo que Elias voltaria. E aí, hoje, as correntes religiosas interpretam essa encarnação, essa reencarnação de Elias como um fato extraordinário, como um fato que aconteceu só com Elias. Não aconteceu com mais ninguém. Quer dizer, é uma exceção dentro de todo o contexto em que nós vivemos. E nós sabemos que Deus não age com exceção, que a lei divina é igual para todo o universo. Então, se uma reencarna, todos nós vamos reencarnar também. Então, é um conceito equivocado. Aqui falando um pouquinho a respeito do batismo da Igreja Católica, o batismo da Igreja Católica, ele vem na esteira do que João Batista praticava, que João Batista mergulhava. A palavra batismo quer dizer mergulho. Então, João Batista, que foi o precursor de Jesus, a primeira palestra que nós fizemos aqui, João Batista foi o precursor de Jesus, e ele, então, batizava, mergulhava as pessoas no Rio Jordão como forma de purificação para esperar a vinda do Mestre, porque nós precisávamos estar purificados para poder receber a palavra, os ensinamentos de Jesus. E a Igreja Católica, então, toma, e outras correntes religiosas, tomam esse batismo também nesse sentido. O batismo pode definir-se como sacramento da regeneração pela água e pela palavra. Mas veja, o batismo é o fundamento da vida cristã, é a porta de entrada da vida espiritual, a porta que dá acesso aos outros sacramentos. Ou seja, para você ser considerado católico, ser iniciado no catolicismo, deve ser batizado. Pelo batismo somos libertos do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamos-nos membros do Cristo e somos incorporados na igreja e tornados participantes da sua missão. Agora vejamos. Quando isso daqui, esse batismo somos libertos do pecado, se refere a uma pessoa adulta que está sendo batizada, até que faz sentido. Mas os bebezinhos? Porque na tradição católica, o batismo já começa nos primeiros meses de vida. Então, a família leva o bebezinho para ser batizado. Se, como a Igreja Católica aceita, a alma é criada no momento da concepção, quer dizer, aquela alma é criada para aquele bebezinho, para aquele feto, que pecado traz essa criança? O que ela fez de errado? Por que, então, libertar do pecado? Então, como é que é explicado isso? Nós nascemos com a marca do pecado original. E o que é o pecado original na interpretação desse conceito? É o pecado cometido por Adão e Eva, o desrespeito à lei de Deus. Questionamento primeiro: Adão e Eva existiram? Não. Então, o que eles dizem hoje? Porque hoje a história do pecado original de Adão e Eva já não cola mais. Então, o que veio para substituir? Veio para substituir dizendo que nós já nascemos com o pecado cometido pelos nossos primeiros pais. Então, lá na pré-história, nossos ancestrais que moravam na caverna cometeram erros e todos nós nascemos com esse pecado original. E aí eles dizem, então, pegam lá um artigo, né, de toda aquela legislação, né, que embasa a igreja, e diz assim: este é um artigo de fé. Nós temos que acreditar que isso é verdade. Bom, também, né? Então, sem críticas, nós estamos aqui fazendo a crítica, nós estamos fazendo uma comparação para ver que, como Kardec nos recomenda, a fé raciocinada não é assim, acredite porque eu estou dizendo. Acredite porque você está entendendo que isso é uma verdade. E tem pessoas que aceitam que isso é uma verdade. E nada de errado com isso. Mas quem raciocina, pensa, questiona, já não aceita mais. O ser gerado do Espírito significa o quê? Tem uma significação muito mais ampla. Porque nós sabemos que o Espírito é criado por Deus. E ele a vida é do Espírito. E para que esse Espírito, então, se torne um Espírito puro, ele vai passar por muitas existências. Então,
tem a ver com a renovação moral e intelectual. Nascer do Espírito nos reporta a grandes objetivos, que nós precisamos nascer da água, ser gerados da água, para depois sermos gerados do Espírito. Então, qual é a proposta de nós estarmos aqui? Quais são as metas, os objetivos de nós estarmos aqui? Expiação de faltas cometidas ao longo do nosso caminho evolutivo, reparação de danos causados ao próximo, reconciliação com os inimigos, restauração da saúde e equilíbrio da alma, amadurecimento do espírito e, por fim, a aquisição das grandes virtudes, das qualidades morais. Gente, eu comecei a analisar aqui tudo isso, é muita coisa, é bastante coisa. Então, eu estou pensando assim que talvez alguns milhões de anos, seja pouco tempo ainda, para a gente conseguir resolver tudo isso aqui. Então, vejam, a grandiosidade de nós estarmos encarnados nesse planeta. E tem gente que reclama, mas meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Olha, se a gente começar a raciocinar, a pensar cada um, a refletir sobre cada um desses, e aqui não engloba tudo, é só uma parte, né? Nós estamos aí com serviço para bilhões de anos mesmo. O Código Penal da Vida Futura, que está lá no livro O Céu e o Inferno, de Kardec, nos diz que para repararmos uma falta, nós precisamos de 3 etapas: o arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento é reconhecermos que nós erramos e fazermos um firme propósito de não cometer mais aquele erro. A expiação, assumindo a posição daquele que foi prejudicado. Então, lembramos aqui de uma passagem de Chico Xavier, acho que eu já falei, eu sempre trago, porque é um grande ensinamento. O Chico estava andando pela rua, conversando com um amigo, e esse amigo estava muito choroso, muito queixoso dos seus problemas, passando por momentos difíceis, e fez ali um relato para o Chico. E quando ele terminou de falar, o Chico levantou as mãos para os céus e falou: graças a Deus. E o amigo ficou: mas como assim graças a Deus, Chico? Eu estou sofrendo, está muito difícil. Você diz graças a Deus? E o Chico diz: graças a Deus, porque até ontem você só batia. Hoje você está começando a apanhar. Ou seja, você cometeu muitos erros lá atrás, hoje está colocado na posição daquele a quem você prejudicou, a quem você magoou. E isso nos dá muito o que pensar, porque realmente, quando nós passamos por uma grande dificuldade, a gente vai começando, a doutrina espírita então vai nos explicando, e através desse entendimento, quer dizer, do nosso patrimônio de conhecimento, nós começamos a compreender a razão das dores, a razão das provações, das expiações que nós estamos passando aqui. Mas isso ainda não é suficiente. Por quê? Porque a gente volta, se arrepende, expia, repara, volta para a pátria espiritual. Chegamos lá, ainda fazemos mais um propósito de voltarmos, voltamos, e muitas vezes nós cometemos os mesmos erros. Nós caímos ainda nas mesmas tentações. Nós caímos ainda nos mesmos equívocos. Então, na realidade, Kardec, numa frase assim, genial, ele resume o que é o renascer, o que é o ser gerado novamente do Espírito. Reconhece seu verdadeiro espírito ou verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então, esse basicamente é o renascer, o ser gerado novamente do Espírito. E aí Jesus diz para o Nicodemos, depois que ele explica tudo isso, claro que o Nicodemos fica ali maravilhado, e Jesus percebe e diz para ele: não te maravilhes de que eu te tenha dito essas coisas. Ou seja, não viaje. O que Jesus está dizendo aqui? Alertando Nicodemos
Jesus estava dizendo que qualquer iniciativa com vistas à vitória final, no rumo da imortalidade, deve iniciar-se com atitudes e decisões simples. Quer dizer, ele era um mestre, ele era o príncipe dos judeus, ele tinha uma grande bagagem intelectual, uma grande bagagem de conhecimento, mas a simplicidade é que vai nos levar à conquista das nossas virtudes e no aproveitamento inteligente no encadeamento das vidas sucessivas. Decisões simples. Essa semana eu vou fazer o propósito de ser um pouco mais tolerante com as pessoas da minha família, determinada pessoa. Sempre tem aquele que aquele que testa a nossa paciência, que testa a nossa tolerância, seja na família, seja no local de trabalho. Decisão simples. E quando tiver uma provocação, quando eu me irritar com ele, eu já vou me lembrar. Puxa, olha, eu prometi ser tolerante. Então tá bom, vamos deixar passar. Não vamos aceitar a agressão. Ou seja, nós fazemos o bom uso do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas. Bom, aí nós vamos para a passagem que diz: o Espírito sopra onde quer, ouves sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. Em resposta, Nicodemos disse: mas como é que tudo isso pode acontecer? E Jesus lhe disse: tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Então, o que você está fazendo de todo esse conhecimento, de todo esse dinheiro que você tem? Você é o terceiro homem mais rico de Jerusalém. Por que você acha que você tem essa fortuna? Por que isso foi colocado por Deus nas suas mãos? E Jesus continua: amém, amém, eu te digo, o que sabemos falamos e o que vimos testemunhamos, mas não acolhes o nosso testemunho. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo: você falou que eu dou os sinais de Deus, que eu venho da parte de Deus. Se eu venho da parte de Deus, eu sei das coisas, eu sei do que eu estou falando. E nós sabemos que Jesus não foi criado o Cristo, ele foi criado um espírito simples e ignorante, tanto quanto nós. E ao longo de bilhões e bilhões e bilhões dos planetas que ele fez a sua evolução, nem existem mais, já virou poeira estelar. Então ele sabe do que ele está falando, primeiro, porque ele já viveu tudo isso, e segundo, porque ele está em perfeita comunhão com Deus. Eu estou aqui dando meu testemunho, mas você não acredita, você não está entendendo. Né? Não acolhe o meu testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? E aqui todos nós estamos incluídos. O que a gente está tentando aqui é trazer essa personalidade do Nicodemos e nos identificarmos com ela. Porque isso aqui não é uma história. O Evangelho não é um livro de história. O Evangelho é um código moral para ser seguido. Né? Então, se eu falei das coisas da terra, você não acreditou, não entendeu, imagina se eu for te falar as coisas do céu. E nós ainda estamos nessa vibe aqui. Ainda não estamos acreditando nem nas coisas que a gente vê, né? Que a gente sabe que existem. Ainda mais que vamos com uma grande dificuldade. Bom, o que Jesus quis dizer com o Espírito sopra onde quer? Ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Bom, os hebreus, então, usavam a metáfora do vento para ter uma melhor compreensão de Deus. Porque o que de mais abstrato um ser humano há 3.000 anos atrás podia conceber? Hoje nós temos essa capacidade de abstração, de subjetividade muito melhor. Mas na época o vento para eles era uma coisa fantástica. Então eles usam a metáfora do vento com o termo rua. Né? No Antigo Testamento, o Espírito do Senhor ou o Espírito de Deus. E a palavra usada para Espírito é vento, sopra. Né? O uso do ruar como Espírito não está ligado, quando não está ligado a Deus, geralmente está ligado ao Espírito humano. Então, como os hebreus não entendiam o que era a alma, o que era o Espírito, também eles consideravam com essa analogia com o vento. Rua em hebraico, vento, respiração ou espírito. E a palavra grega é pneuma. Por isso, pulmão, pneumonia, tudo tem a
Lembramos lá de Gênesis que Deus soprou as narinas de Adão, né? Fez o Adão do barro, modelou o Adão da argila, do barro vermelho, e aí soprou as suas narinas, ou seja, sem o Espírito nós não temos a vida, porque a vida é do Espírito, é o Rua. Então, quando Jesus está falando o Espírito, ele está falando de Deus. É o Espírito de Deus, é o Rua aqui com letra maiúscula. E no artigo que eu li sobre isso, quem escreveu o artigo diz que essa palavra Rua aparece quase 400 vezes no Antigo Testamento, sempre se referindo a Deus e ao Espírito. Assim é todo aquele que foi gerado do Espírito. Então, aí o seu Honório faz aqui uma interpretação. Ele diz que tem sido desafiador para nós entendermos de modo concreto a existência da alma. Nós temos a condição de entender hoje o que é o Espírito? O que nós dizemos? O que os Espíritos falam para Kardec? É uma centelha, é uma chama, mas vocês ainda não têm condições de entender o que é o Espírito. Imagina 3.000 anos atrás. Se hoje nós ainda não temos a compreensão. O vento pode ser compreendido, na alusão do mestre, como tudo aquilo nos planos psíquicos, nos planos da alma, que tenha condições de sensibilizar o ser. Quer dizer, que você possa ter uma ideia. O vento sopra, vai para lá, balança o galho da árvore. Então, talvez Deus seja isso, porque Deus está em todos os lugares. Tá? Tenha condições de sensibilizar o ser sem que possa ele observar de modo palpável ou ostensivo o seu mecanismo. Mas não sabes de onde vem e para onde vai. Então, entender que Deus, a gente não sabe de onde vem e para onde vai, está mais fácil hoje para nós. Mas e Jesus está falando do espírito, dos nós espíritos, né? Não sabes de onde vem nem para onde vai. Então, a conclusão de Jesus vem favorecer o entendimento quanto ao fato de que, nos dispondo renovar efetivamente a nossa transformação moral, estaremos sem perda do livre-arbítrio, suscetíveis das determinações do plano maior. Eu quebrei um pouco a minha cabeça para entender o que o seu Honório estava falando, porque Jesus falou, a gente nem, né, vamos buscar quem sabe. Então, quando o seu Honório fala aqui, que nós estamos, nós não sabemos para onde vamos, né, de onde viemos, nem para onde vamos, isso é um fato. Enquanto espíritos imortais, nós ainda não temos o entendimento de onde exatamente nós viemos e nem para onde exatamente nós vamos, né? Mas quanto mais nós nos aproximamos do Cristo, mais nós nos deixamos levar por Ele, mais nós nos deixamos levar pela espiritualidade superior que vai nos mostrando esse caminho. Então, eu me lembrei da afirmação de Paulo de Tarso. Hoje, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, isso, eu penso que com essa reflexão a gente consegue entender essa história que nós não sabemos muito bem. Então, para onde Cristo vai nos guiar? É para o mundo celeste. Mas o que vem a ser isso? Nós ainda não temos essa ideia. Então, nós ainda não sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. E aqui... Tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas? Por que Jesus afirma isso, né? Então, Jesus vai estar explicando aqui que nós já temos uma bagagem acumulada, né? Então, ele, com o seu magnetismo, vai nos mostrando, direcionando os nossos potenciais. Como nós dissemos aqui, aliás, Emmanuel disse, nós temos o DNA divino. Então, um dia, nós vamos expor, nós vamos dar os mesmos sinais de Jesus. Jesus mostra que ao lado de uma ampla cultura, pode permanecer significativas expressões da ignorância sobre as coisas do Espírito. Israel sugere espiritualmente um vasto campo de conhecimento dentro de nós mesmos. Quer dizer, nós já temos o conhecimento, somos mestres, principalmente agora com a doutrina espírita. Então aumenta a nossa responsabilidade. E eu trouxe aqui uma frase de Carl Sagan, grande astrônomo, pesquisador, estudioso. Ele nos diz assim: saber muito não me torna inteligente. A inteligência se traduz na forma que você recorda, julga, maneja e, sobretudo, como você aplica essa informação. O que
nós estamos fazendo da nossa inteligência, dos nossos talentos, de todos os recursos que nós recebemos. Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis quando vos falar das coisas celestiais? Então, procurando favorecer a percepção de Nicodemos para as questões espirituais, Jesus aponta aqui a fragilidade do entendimento de muitos, até mesmo para as questões de cunho material. Então, acho que isso já ficou bem claro. Bem, já estamos aqui com o nosso tempo estourado, vamos então às nossas conclusões. Ao longo dos milênios incontáveis, vimos sendo gerados da água. Então, estamos encarnando, reencarnando, desencarnando, nesse processo de ida e vinda, nessa peregrinação. Somos espíritos errantes, ainda não temos uma morada definitiva. Mudamos de corpo físico, de família, de país, de língua, mas não renovamos o nosso espírito. Esse era o tormento de Nicodemos, que havia chegado ao topo da experiência religiosa do seu tempo. Porque a experiência religiosa daquele tempo consistia muito mais em cultos exteriores, em rituais, do que propriamente em renovação espiritual. Nas palavras de Emmanuel, ainda hoje, a linguagem da cruz, o que é a linguagem da cruz? É a linguagem das adversidades, é a linguagem do sofrimento, é a linguagem de tudo, de todas as vicissitudes que nós temos que passar para nos elevarmos. Então, a linguagem da cruz é a loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Olha que interessante isso. As nossas reencarnações ainda não estão acompanhando a nossa intelectualidade. Emmanuel continua: renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. É o conselho de Emmanuel, que nas palavras de Kardec é a nossa transformação moral, são as tentativas, os esforços que nós fazemos para domar as nossas más inclinações. Agradeço a todos pela atenção, pelas boas vibrações, mais uma vez a casa, pela confiança e tudo que nós preparamos aqui, nós trouxemos com muito carinho, ainda que nós tivéssemos pouco tempo, foi o que nós conseguimos de melhor aqui e que nós oferecemos, nós compartilhamos com muito carinho com vocês. É o pãozinho, o pãozinho e o peixinho que a gente oferece e temos certeza que nas mãos de Jesus pode trazer algumas reflexões para todos nós. Muito obrigada, uma abençoada semana para todos. Muito obrigada aos nossos amigos dos canais. Agradecimentos a Maria pela mensagem que nos trouxe nesta manhã, que nos sirva de reflexão para a nossa semana e para a nossa existência. Agradecemos muito ao Fraterno de Improviso para vir fazer a palestra, mas nos trouxe uma mensagem muito profunda e muito importante. Convidamos a todos para a palestra do próximo domingo. Estará a cargo do nosso companheiro Daniel Póteba Gonçalves, estará aqui conosco fazendo sua palestra. Queremos lembrar também que nesta quinta-feira, dia 19, nós teremos a palestra do nosso companheiro Marcel Mariano, trabalhador do Centro Espírita Caminho da Redenção e da Mansão do Caminho, lá em Salvador. Ele está fazendo um ciclo de palestras aqui no Paraná. Ele reservou a quinta-feira, dia 19, para vir aqui a Ponta Grossa. Então nós convidamos a todos e pedimos que nos ajudem a divulgar a presença dele aqui. Então será dia 19, às 20 horas, aqui nesse salão.
fica o nosso convite para prestigiarmos o Marcel, que está vindo lá de Salvador para nos trazer a sua palestra. A União Regional Espírita está coordenando o encontro de juventudes da nossa região e estão promovendo a Tarde do Pastel, que será realizada no dia 28 de outubro, agora, no sábado, aqui no refeitório aqui do nosso edifício ao lado. Então, aqueles que puderem colaborar, esse recurso será destinado a esse encontro dos jovens aqui da nossa região. Fica então nosso muito obrigado pelos que puderem colaborar. E vamos encerrar fazendo a nossa prece, com o nosso agradecimento a Deus e a Jesus por essa oportunidade de convívio que nos concede nesta manhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa nossas dívidas como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações dos maus, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Um bom domingo, uma boa semana a todos.